Você já deve ter ouvido falar que a doação de sangue pode salvar vidas, né? E pode mesmo. O sangue é um componente vital para o funcionamento do nosso corpo. E quando existe uma emergência médica ou cirúrgica, a necessidade é imediata. A doação permite que pessoas recebam transfusões de sangue segura e ajuda a suprir a demanda. É uma atitude nobre e que pode salvar vidas, como a gente já falou, né? Tem um impacto significativo na vida de outra pessoa. Além disso, o processo de doar o sangue ele é seguro e não prejudica em nada a saúde do doador. O material coletado é testado e processado, garantindo assim a segurança de todos. Hoje a gente vai explorar esse assunto e quem vai nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas sobre a doação de sangue é o Thiago Sandô, analista de assessoria de captação do Hemominas. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bom dia, a gente também fica muito feliz de estar aqui nesse momento, né, para poder falar de algo que é tão importante, né, que é a doação voluntária de sangue. Tiago, a gente pode falar um pouquinho só sobre o Hemominas, assim? Qual que é a principal função do Hemominas aqui em Minas? Bom, a Fundação Hemominas, ela tem 38 anos, né, de existência e ao longo desse tempo a gente tem feito o papel educativo de levar a doação voluntária de sangue a todos os mineiros, né? Então, a Hemominas, ela tem, por outro lado, também buscado aprimorar, né, as estratégias que a gente realiza, tanto em termos de convocação dos doadores, né, de captação desses doadores, quanto dos exames que a gente faz, do processo de controle de qualidade que é feito, né, para que essa doação seja segura, tanto para o doador quanto para os pacientes, né, que recebem esse sangue. A Hemominas, ela tem mais de 20 unidades, a gente está contando aí os postos avançados de coleta externa, a gente tem quase 30 unidades no estado de Minas, que é um estado com proporções, né, gigantescas aí, digamos que é do tamanho de alguns países, tamanho da França, por exemplo, e a gente tem essa responsabilidade de atender mais de 90% das hemotransfusões que são realizadas. E, Tiago, só para esclarecer, a gente fala que a doação do sangue ela é segura mesmo, né? Exatamente, isso é muito importante a gente esclarecer para as pessoas, né? Porque durante ali o processo de doação, ela vai usar um kit de doação, que é um kit de uso único, né? A equipe ela tem um treinamento especializado, corriqueiro, para que o processo de doação ele possa ocorrer segundo as normativas legais vigentes, né? A gente tem uma série de legislações aí que dizem respeito ao processo de coleta desse sangue, então a gente segue todas essas normas, né? E normas inclusive atuais, igual a gente teve aí normas aí em relação ao coronavírus, então tudo isso é seguido para que a gente tenha a segurança e também o conforto daquele doador que está ali ajudando a salvar a vida de quem precisa. E nesse processo da doação, existe uma quantidade de sangue que a pessoa doa, né? Existe uma quantidade exata ou depende? Essa quantidade de sangue, a bolsa ela tem uma possibilidade de coleta de até 450 ml, isso é menos de 10% do volume corporal que uma pessoa tem, então não faz falta nenhuma, né? O organismo ele se encarrega de restabelecer rapidamente esse volume, então, mas depende um pouco do peso, por isso que é importante que a pessoa pese mais de 50 quilos, né? Porque esse volume a ser coletado, ele vai variar um pouco conforme isso também. E o nosso corpo não vai sentir falta desse sangue, não? Olha, o organismo ele é maravilhoso em poder se recuperar, né? A gente só pede à pessoa que quando ela realiza a doação, ela tem que fazer uma alimentação mais leve, ela precisa evitar, né? Eu não posso sair daqui, ir para uma academia e dirigir longas distâncias, né? Eu preciso de um pouco de repouso, mas o organismo ele consegue rapidamente repor, né? Essa volemia, que é o volume, né? Que a gente doa ali, ele consegue repor e ao longo do tempo vai repor nas células sanguíneas também. Então, isso não causa nenhum prejuízo ao doador que está ali realizando esse gesto de solidariedade. E, Tiago, a nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte para ouvir as pessoas, né? A gente queria saber se elas já tinham doado sangue alguma vez na vida e quais seriam as motivações que as impediam. Vamos conferir. Você já doou sangue? Sim, várias vezes. Por vontade minha mesmo. Doei a primeira vez para minha avó e depois eu era voluntário.
Aí valeu, se vale, muito. Já doei, mas tem bastante tempo. O que te motivou a doar? Porque no momento o pessoal estava precisando e eu fui lá e doei para eles. E aí, depois disso, não doou mais? Não. Ninguém chamou. Não teve oportunidade? Não. Mas tem vontade de doar de novo? Tem. Mas eu acho que eu não posso doar mais, não pode? A idade? Até 69 pode. Então estou quase chegando lá. Ainda tem tempo. Tem tempo. Se precisar, eu dou. A minha hemoglobina estava sempre no limite e eu não podia. Esse é o motivo na qual você não doa? Esse é o motivo pelo qual eu não doei das outras vezes, sim. Mas eu tenho pretensão de tentar novamente. Tem vontade? Tem. Por quê? Qual que é a importância para você? Assim? Eu trabalho na área da saúde, né? A gente sabe do quão valioso é, né? Uma bolsa de sangue. Não, ainda nunca doei, não. Espero futuramente ter oportunidade, sim. É porque, assim, nunca teve ninguém próximo, assim, que precisou e que fosse compatível também, né? Sim, já sou doador, já. É voluntário mesmo. Eu acho que as pessoas deveriam doar porque não custa nada. Você já teve a oportunidade de doar sangue alguma vez ou não? Já tive. O que te motivou a doar o sangue? Então, uma pessoa do meu trabalho precisava de doação, aí eu fui lá para fazer a doação. Pretende doar de novo? Pretendo. Virei, assim, uma pessoa que doa frequentemente, depois de doar a primeira vez. Tiago, uma das pessoas no vídeo falou sobre a idade, né? Qual que é a idade mínima, né, e o limite para fazer a doação? É muito importante, né, a gente ver e ouvir a população, a gente fica muito feliz, né, em poder ver a população entender da importância da doação. Em relação à idade, né, pela legislação, a pessoa ela pode doar tendo entre 16 e 69 anos de idade. O que acontece é que o menor, né, de 18, jovem, de 16 e 17, ele precisa de uma autorização do responsável legal, né? Então, lá no nosso site da Hemominas, tem o formulário de autorização do menor, que aí o responsável ele vai preencher, né? Vai fazer a fotocópia daquele documento de identificação dele, que tem aquela assinatura de acordo ao que ele coloca lá no termo, e aí no dia que o menor vier doar, basta ele trazer a cópia do documento de identificação do responsável e a autorização preenchida em realizar a sua doação. A pessoa maior de 61 anos, ela precisa comprovar uma doação anteriormente realizada, né, em qualquer banco de sangue aí do país. Então, é preciso que ela primeiro comprove essa doação, né, estando aí com mais de 61 anos, para que ela possa seguir doando. E é importante que eu vi uma senhora perguntando aí, né, conversando sobre a idade, com a pandemia da Covid-19, pensando nos nossos doadores, né, na questão da circulação, de ser uma população que sofreu muito com a Covid, a Hemominas, ela neste momento de pandemia, ela tem pedido para que as pessoas maiores de 60 aguardem um pouco, né, para poder realizar a sua doação em outro momento, justamente para evitar ali o deslocamento, né, porque muitas vezes a gente sabe que a Covid ainda continua aí, então precisa a gente cuidar também, não somente do paciente que vai receber aquela transfusão, mas também do doador. Então, à medida que a gente tem adotado em relação à faixa etária maior de 60 anos de idade. E outra questão que a gente viu no vídeo também é porque as pessoas costumam doar quando tem alguém próximo a elas precisando daquele sangue. Qual que é a importância, Tiago, da gente doar mesmo sem ter alguma pessoa específica para receber esse material? A gente nota, né, que a população ela é muito solidária. A população mineira ela é muito solidária. E, sobretudo, quando ela tem algum parente, ela tem algum conhecido que precisa de sangue, né? Ali ela vai lá e acaba realizando aquela doação. Mas é importante a gente ressaltar que toda doação de sangue que é realizada, a doação ela é anônima pela legislação, né? Ela não é específica. Então, a gente doa em reposição a uma pessoa que precisa, né? Por isso que a gente fala, eu doei em nome de Cicrano, de Beltrano. Então, é em reposição ao que essa pessoa utilizou ou vai utilizar. Então, é mesmo para repor o banco, né, de sangue. Mas é importante que a população entenda que o sangue ele tem uma validade e que há pessoas que precisam recorrentemente ao longo da vida. Por isso, é muito importante que as pessoas, todos os espectadores aí que estão nos assistindo, né, eles entendam que é um hábito que é preciso que seja
incluído na rotina, né? A doação de sangue, ela tem que ser um hábito corriqueiro ali para a população, de forma que a gente tenha sangue suficiente, estoque em todos os grupos sanguíneos, para poder atender, né, não só aquelas urgências ou aquela situação momentânea ali que alguém precisa, mas também as pessoas que possuem doenças do sangue, que, portanto, precisam de transfusão várias vezes ao longo do ano. Sim, e quais são os requisitos mínimos para fazer uma doação, Tiago? Bom, a gente lembra que para realizar a doação de sangue, né, a pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, com aquelas questões que a gente já falou em relação aos maiores de 61 e menores de 18. Ela precisa estar em boa saúde, né, estar bem alimentada, bem hidratada. A gente lembra, inclusive, que se a pessoa tiver feito uma refeição mais copiosa, igual ao almoço mesmo, ela precisa aguardar 3 horas para poder realizar a sua doação de sangue. Aquelas pessoas que tiverem tido hepatite após os 11 anos, elas infelizmente não podem doar. E pessoas que fizeram exames endoscópicos, elas precisam aguardar um período de 6 meses. Quem fez piercing, tatuagem, sobrancelha definitiva, aplicação de botox, aí ela vai precisar aguardar um prazo de 12 meses. Há outras condições, né, e restrições em relação a medicamentos, a cirurgias, a outros problemas de saúde que a gente tem lá no nosso site, no www.hemominas.mg.gov.br, para que a população ela possa, né, observar antes de realizar o agendamento, que ela também pode fazer pelo mesmo site ou pelo aplicativo MG App Cidadão, que é compatível com celulares iOS e Android, inclusive. E só mais uma questão sobre quem pode doar, né? Você citou a Covid-19 agora há pouquinho. Quem teve Covid pode doar? Pode sim, a pessoa precisa guardar um prazo, né? A princípio ela pode. A gente lembra que há casos onde há situações de reverberar em alguma impossibilidade de doar. Mas aí a pessoa passando aí o prazo, ela pode sim realizar a sua doação de sangue, tendo tido a Covid, não há problema nenhum. E a gente costuma ouvir relatos de pessoas que contam que não tem tempo para fazer a doação. A gente consegue pegar um atestado médico, né, para levar para o trabalho para conseguir doar? Sim, é muito importante a gente entender que a pessoa que vai realizar a doação de sangue, ela está ajudando a população que precisa. Gente pode precisar, né? Outras pessoas podem precisar ali que a gente conhece e gente que a gente também não conhece, né? Então é muito importante que todas as empresas, todas as instituições compreendam que a pessoa ela pode realizar a sua doação de sangue, ela precisa ali daquele descanso. A legislação ela garante, né? Um descanso do dia da doação, né? Tem um atestado do dia da doação e aí a empresa, em um período de 12 meses, ela pode, né, dar essa folga ali para a pessoa, mas referente ao dia de doação, o servidor público toda vez que ele vai doar. Mas a gente sempre lembra que é muito importante que as empresas, inclusive, incentivem as pessoas a realizar a sua doação de sangue. A gente também tem horários alternativos nas nossas unidades, né, da Fundação Hemominas. A gente tem unidades que funcionam aos sábados também, né, que pode ser uma oportunidade ali para a pessoa pegar um tempinho. A doação ela é tranquila, é um procedimento que dura em torno de 1 hora, mas a diferença positiva que uma doação pode trazer na vida das pessoas, né, que precisam de sangue, ela é incomparável, ela é incomensurável, né, digamos assim. A alegria que a pessoa pode trazer com seu gesto de doação, não só para aquele paciente, mas para a família dele todo. Então é muito importante que a gente se conscientize, tanto os trabalhadores, né, quanto os patrões aí, e todos se abracem em relação a essa causa que salve vidas. Doar sangue é realmente muito importante, né? Tiago, você tem alguma consideração final, algo que você queira falar sobre esse assunto que não foi dito aqui ainda? Sim, a gente agradece muito, né, primeiramente, esse espaço aí, né, da TV Horizonte para a gente poder chegar à população, chegar a todos os espectadores e pedir aquelas pessoas, a gente viu gente aí no vídeo que ainda não realizou sua doação, que agende lá na Hemominas mais próxima de você, pelo site, pelo MG App Cidadão,